Estamos começando mais uma aula de teologia sistemática, a nossa quarta aula, nossa quarta conversa. E agora nós vamos refletir sobre a existência de Deus e a possibilidade de conhecê-lo. Depois de ter percorrido a parte introdutória, que nós falamos a respeito da história, a respeito da Bíblia, a respeito das questões mais introdutórias da teologia, as definições. Agora vamos mergulhar de fato na teologia propriamente dita, né? E agora a parte do que nós chamamos de teologia ou estudo de Deus. Então agora nós vamos estudar o ser de Deus e a possibilidade de nós conhecermos a Deus. Vamos percorrer nessa parte primeira, essa primeira aula com relação ao ser de Deus e o conhecimento. Depois nós vamos falar um pouco sobre os atributos de Deus. Os atributos, algumas pessoas dão nomes diferentes, né? Atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, e nós vamos ver na próxima aula sobre os atributos. E depois falarmos sobre a Trindade e o conceito de pericorese, ou a dança de Deus. Já ouviu falar disso? Pois é, na aula 6 nós vamos falar sobre esse conceito extraordinário que tem muito a ver com missão. E nós vamos ver isso. Mas nessa aula, eu dividi essa aula em 4 partes, né? E que você vai ver aqui. Que são 4 partes teológicas bastante importantes. Vamos ver sobre o ser de Deus e o conhecimento humano, a maneira como nós vamos compreendendo acerca de um Deus que é eterno, transcendente, todo-poderoso, não compreensível pela racionalidade humana pura, mas como que é possível conhecer a Deus naquilo que ele se revela, né? Depois vamos ver sobre os nomes de Deus e a revelação do seu caráter, como que Deus se revela para nós e qual o nome que Deus dá a si mesmo. A gente vai ver isso e é bastante importante essa reflexão, até mesmo porque é a partir dos nomes de Deus que nós vamos compreender o que Deus revela de si mesmo. Depois nós vamos ver uma parte extremamente importante e prática para os nossos dias, que é teodiceia e a ação de Deus na história. Teodiceia tem a ver com a questão do sofrimento, como é que um Deus todo-poderoso e todo-amoroso trabalha com relação à questão do mal e da maldade histórica. Vamos ver sobre isso e, por fim, nós vamos terminar com providência e esperança, como que a partir da realidade Deus mantém todas as coisas sob o seu controle e o conceito de providência e que isso gera esperança nos nossos corações. São essas 4 partes que nós vamos percorrer no nosso caminho aqui dessa quarta aula. Espero que você seja altamente abençoado pelo estudo de hoje e à medida que você mergulhe no conhecimento, você saia cada vez mais transformado pela graça divina. Vamos lá. Quero considerar 2 textos iniciais do nosso estudo. Primeiro, Mateus capítulo 11, verso de número 27, que vai falar sobre o conhecimento de Deus. Vai dizer assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse texto é bastante importante, porque esse texto vai dizer que o conhecimento original ou originário é a partir da Trindade, é a partir de Deus. Então tudo foi entregue pelo Pai e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse conceito é extremamente importante porque não há conhecimento de Deus que não tenha a revelação do Filho. O conhecimento, você pode ter um conhecimento cognitivo, racional, filosófico, teológico acerca das coisas de Deus, mas não crer necessariamente em Deus.
É por isso que você vai ter em estudos com relação à teologia, como uma área da teologia chamada de ciências teológicas, né? Que não tem a ver com fé, mas tem a ver com a perspectiva de que a igreja, Deus vai se revelando ao longo da história e que, como uma ciência sociológica, as pessoas vão olhando para o desenvolvimento histórico da igreja, o desenvolvimento histórico da sociedade com relação à fé, mas não necessariamente como um aspecto pessoal da fé. O aspecto pessoal da fé implica nessa questão da revelação do Filho, a quem o Filho quiser revelar. É por isso que a fé é um dom de Deus. Mas tem um outro texto bastante interessante também para a gente começar as nossas conversas aqui, que é Romanos 1,19, que vai dizer assim: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Enquanto no texto de Mateus 11 fala que há uma revelação especial, porque é o que o Filho revela, o texto de Romanos 1,19 vai dizer que é uma revelação geral, que todas as pessoas podem conhecer a Deus, porque isso lhes é manifesto por meio das coisas criadas. Os atributos invisíveis de Deus são vistos pelas coisas visíveis da criação, né? Então, essa questão a gente vai ver bastante, essa questão dos atributos na aula que vem, mas no que tange a questão da revelação, esse texto de Romanos fala de que Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, o conhecimento é possível. O conhecimento de Deus é possível a todas as pessoas. Não é um conhecimento de longe, mas é um conhecimento de perto. Apesar que o conhecimento especial, salvífico, é aqueles a quem Deus em Cristo Jesus lhes manifestou. No entanto, o conhecimento geral, o conhecimento a respeito da existência de Deus, de um Criador e mantenedor de todas as coisas, é possível por meio das coisas criadas. Por isso, Santo Agostinho, já no século III, no livro As Confissões, ele já dizia algo muito legal, que vai dizer assim: ó Deus, tu me conheces, faze que eu te conheça como sou por ti conhecido. Ó virtude de minha alma, penetra na minha alma, faze que ela seja semelhante a ti, para que possuas sem mancha nem ruga. Esta é a minha esperança e por ela falo, e nessa esperança me alegro, quando experimento uma sã alegria. Tudo mais nesta vida, quando mais se chora, menos merece ser chorado, e tanto mais seria de chorar, quando menos por ele se chora. Amaste a verdade, pois quem a pratica alcança a luz. Também eu quero praticá-la no íntimo do coração, diante de ti na minha confissão e diante de muitas testemunhas dos meus escritos. Santo Agostinho, o capítulo aqui é 10º, né? Mas é interessante essa fala de Santo Agostinho, porque ele fala: ó Deus, tu me conheces, faze que eu te conheça como sou por ti conhecido. A virtude de minha alma penetra na minha alma, faze que ela seja semelhante a ti, para que possua sem mancha nem ruga. Eu acho Santo Agostinho, os escritos de Santo Agostinho fantásticos, né? E em especial nessa obra, Confissões, é uma obra que eu indico todos a lerem. Ele fala sobre as suas confissões e ele vai falando do capítulo 1 ao capítulo 9 sobre a sua infância, adolescência, entrada na faculdade e tudo mais, mas chega no capítulo 10º ele começa a falar algo muito mais pessoal, ele começa a falar algo muito mais do coração, as implicações do evangelho na sua vida, e ele faz essa declaração no começo do capítulo 10º a respeito do conhecimento, que de fato nós temos uma necessidade, um desejo de conhecimento de Deus, que a nossa alma precisa latejar
pelo conhecimento do Senhor. Mas vai ter um outro teólogo muito importante que inclusive bebeu muito do conhecimento de Agostinho, que foi João Calvino. E ele vai dizer que o conhecimento de Deus é que forma o conhecimento humano. E quanto mais a gente tem o conhecimento humano, mais a gente conhece a Deus. As duas coisas são intercambiáveis. As duas coisas são conjuntas. Olha o que ele diz no livro As Institutas, a grande obra de Calvino. E ele vai dizer assim: quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido conhecimento, consta de duas partes: o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Como, porém, se entrelaçam com muitos elos, não é fácil, entretanto, discernir qual deles procede ao outro, e ao outro origina. Consequentemente, pelo conhecimento de si mesmo, cada um é não apenas aguilhoado a buscar a Deus, mas até mesmo conduzido pela mão a achá-lo. João Calvino, que escreveu por volta do século XVI. Veja que textos extraordinários. Santo Agostinho no século III, João Calvino no século XVI, pessoas que refletiram sobre o tema que nós estamos refletindo agora, conhecimento de Deus e a possibilidade de conhecê-lo, né? O ser de Deus e a possibilidade de conhecê-lo. Por isso é importante a gente ir compreendendo que essa reflexão é uma reflexão que já tomou o coração, o tempo de muitos teólogos, muitos pensadores, porque é da onde vai originar todo o saber. Tudo que nós vamos compreender origina a partir do conhecimento de Deus. Por isso que nessa questão do ser de Deus e a possibilidade de conhecê-lo, vai ter um outro teólogo chamado Wayne Grudem, esse mais contemporâneo, esse da nossa época, ainda vivo. Ele vai dizer assim: como Deus é infinito e nós finitos e limitados, jamais poderemos compreender plenamente a Deus. Nesse sentido, podemos dizer que Deus é incompreensível, ou seja, que não pode ser plenamente compreendido. Esse sentido precisa ser claramente distinguido do não poder ser compreendido, mas sim dizer que ele não pode ser compreendido plena e exaustivamente. Então, o conhecimento, a revelação de Deus nos dá um conhecimento de Deus. A questão é que ele não é exaustivo e não é pleno. Isso não quer dizer que a gente não conheça a Deus. Isso me lembra uma historinha, né? Aquelas histórias ilustrativas do menino e o mar. Já ouviu falar dessa historinha? Era um menino que queria conhecer o mar. E ele falou com o pai, falou: quero conhecer o mar, nunca vi o mar, quero conhecer o mar. E aí ele vai, o pai leva ele à praia e ele olha aquele marzão bonito, né? Falou assim: olha o mar. E aí ele chega ao lado de um pescador que passou a vida inteira no mar. Ele fala assim: agora eu conheço o mar. E aí o pescador olha com toda compaixão para o menino, né? O menino todo alegre, né? Por ter conhecido o mar. O pescador que passou a vida inteira no mar, ele fala assim: pois é, eu cresci e vivi no mar. Eu sou um pescador, mas quanto mais eu conheço o mar, mais sei que não o conheço. Eu ainda não conheço o mar como realmente ele é. E aí é interessante isso, né? Porque a gente conhece a Deus como o menino conhece o mar. A gente conhece a Deus ainda de forma imperfeita, não porque não é possível conhecê-lo, mas porque o nosso conhecimento é limitado. A nossa capacidade de conhecer é limitado. É por isso que no texto de 1 Coríntios 13, no verso de número 11, vai dizer assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei também, como também sou conhecido.
Aqui em 1 Coríntios 13, aquele texto famoso sobre o amor, né, que vai dizer que há 3 coisas que duram para sempre, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Nesse texto ele vai dizer exatamente a questão do menino, né, diante do mar, porque o nosso conhecimento ainda é incompleto, é como num espelho, a gente olhar no espelho. E precisamos entender que naquela época não havia espelhos como nós temos hoje, né? Espelhos que você vê realmente e claramente a sua face. O espelho reflete com fidelidade a sua imagem. Naquela época, os espelhos eram de latão, latão polido. Então, o que refletia, às vezes, era meio distorcido. A pessoa olhava e falava assim, nossa, eu tô feio, né? E era por causa do latão. Ou, às vezes, era porque era feio mesmo, né? Mas, então, o espelho naquela época não era uma imagem real, assim, uma imagem fiel, né? Era uma imagem distorcida. Então por isso que ele vai dizer, vai comparar o conhecimento com relação a Deus a uma imagem no espelho, porque agora vemos como no espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Por isso que o conhecimento real, completo de Deus é só quando estivermos na glória. Nesse sentido, o Wayne Grudem ainda ele vai dizer o seguinte: embora não possamos conhecer exaustivamente a Deus, podemos conhecer coisas verdadeiras sobre Ele. De fato, tudo que as Escrituras nos falam sobre Deus é verdadeiro. É verdade dizer que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus é Espírito e assim por diante. Temos conhecimento verdadeiro dele com base nas Escrituras, ainda que não tenhamos conhecimento exaustivo. Ou seja, à medida que você vai estudando a palavra do Senhor, à medida que você vai entendendo as Escrituras Sagradas, à medida que você vai mergulhando na palavra de Deus, você vai conhecendo mais a Deus. Você vai percebendo o caráter de Deus, a maneira como Deus se revela. Embora você nunca vá conhecer exaustivamente ou plenamente, mas você vai ter um conhecimento de Deus, ainda que de forma obscura, como olhando no espelho na época do 1º século, mas quando você chegar diante de Deus, naquele glorioso dia, você não vai ter dúvidas de quem realmente é o Senhor. Você que mergulhou na Bíblia e olhou o caráter, o amor de Deus, quando você chegar diante do Altíssimo, você vai ver, é Deus, é o Senhor das nossas almas. Então, por isso que é importante nós estudarmos. João 17:1 vai dizer algo extraordinário com relação ao conhecimento. Olha esse texto. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha que texto glorioso, 17:3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse é o conhecimento verdadeiro, o conhecimento que traz vida eterna, e vida eterna é conhecimento. Por isso que muitas pessoas dizem, não é importante ler a Bíblia, não é importante estudar a Bíblia, o importante é sentir a Deus. A Bíblia Sagrada fala totalmente o contrário. Se você anotar e riscar aí na sua Bíblia, todas as vezes que aparece a palavra conhecimento, discernimento, saber, doutrina, lei, mandamentos, epístolas, todas as palavras, juízos, decretos,
todas as palavras com relação ao conhecimento de Deus, você vai se surpreender, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né, que o conhecimento é o que fundamenta de fato a nossa vida. Por isso que Timóteo, né, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, vai dizer assim que toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Esse texto é extraordinário, né? Porque ele mostra de fato que a Bíblia Sagrada é muito importante, é mais do que muito importante, aliás, ela é essencial para o nosso desenvolvimento. Mas eu quero mostrar aqui alguns argumentos filosóficos a respeito da existência de Deus. Argumentos que muitas vezes não são completos, porque são pensamentos a partir de uma ótica humana. Vou colocar aqui apenas 4 argumentos filosóficos da existência de Deus. O primeiro é o cosmológico, que considera o fato de que toda coisa conhecida do universo tem uma causa. Portanto, arrasou o argumento, o próprio universo deve também necessariamente ter uma causa, e a causa de um universo tão grandioso só pode ser Deus. Aí tem o conhecimento, a questão teleológica, que concentra-se na evidência da harmonia, da ordem e do planejamento do universo. Como o universo parece ter sido planejado com o propósito, deve necessariamente existir um Deus inteligente e determinado que o criou para funcionar assim. Há o aspecto ontológico, parte da ideia de Deus definido como um ser maior do que qualquer coisa do que se possa imaginar. Depois arrasou a que a característica da existência deve pertencer a tal ser, pois maior é existir que não existir. E a moral, né? A concepção filosófica moral, que vai dizer parte do senso humano, do certo e do errado e da necessidade da imposição da justiça, e raciocina que deve necessariamente existir um Deus, que seja a fonte do certo e do errado e que vá algum dia impor a justiça a todas as pessoas. Cada um deles aqui está olhando a partir de uma ótica. No entanto, talvez o mais bíblico seja a junção de todas as 4. Não olhar apenas por uma ótica, mas olhar por uma forma mais completa, mais integral. Pois bem, depois de dizer que o conhecimento de Deus ele parte da revelação de Deus, por meio da sua graça, que quanto mais a gente mergulha na Escritura, mais a gente conhece a Deus, embora esse conhecimento ainda não seja pleno e exaustivo, mas é um conhecimento acessível, né? A limitação não está no que Deus revela, a limitação está em nós que não conseguimos conhecer plenamente, mas naquele dia nós conheceremos. Vamos para um aspecto da revelação de Deus que tem a ver com o nome de Deus, ou melhor, os nomes de Deus, né? Os nomes de Deus e a revelação do caráter. Já lá no começo da Escritura Sagrada, por exemplo, em Êxodo 3,13, vai ter um texto bastante interessante em que um homem vai perguntar a Deus: afinal de contas, como é que o Senhor chama? Porque havia uma concepção bastante importante naquela época que Deus não era um nome. Deus era um ente, Deus era uma pessoa, e realmente é uma pessoa, né? Mas não era o nome Deus. Deus era um aspecto, e cada Deus precisava ter o seu nome. Então Moisés ele vai perguntar assim para Deus: Deus, tudo bem, o Senhor está pedindo para livrar o povo de Israel, mas quando eles perguntarem qual Deus, que Deus que é esse, que nome que ele tem, o que eu vou responder? Olha só em Êxodo capítulo 3, verso 13. Moisés disse para Deus: eis que quando eu falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É o nome de Deus, o eu sou, né?
E é interessante essa fala aqui a respeito do que Deus diz dele, porque essa resposta parece, por um certo lado, meio evasiva. Deus responde não respondendo, mas quando a gente olha de forma mais profunda, Deus responde respondendo de forma muito clara, porque o nome de Deus não tem a ver com o que ele faz somente, mas quem ele é. Quando ele responde o eu sou, é porque tudo subsiste em Deus. Porque o conceito de existência é alguém que é e tem a capacidade de permanecer sendo. Então, nesse sentido, só Deus pode dizer que ele é. Ninguém mais pode dizer eu sou. Porque todos nós não existimos. Todos nós, ninguém tem a capacidade de existir e dar conta da sua existência. Só Deus pode dizer eu sou. É por isso que todos nós subexistimos no Deus que existe. Lá em Colossenses 1, ele vai dizer que nele tudo subsiste. Ou seja, quando Deus responde eu sou o que sou, ele está respondendo para Moisés que ele não tem um nome particular, um nome que defina claramente quem ele é, porque ele é e tudo subsiste nele. Então é interessante essa resposta, porque vai mostrar aqui essa questão do nome de Deus. Depois Deus vai revelando os seus nomes, mas a gente vai ver que são vários nomes, porque cada nome vai revelar um aspecto do caráter de Deus. Os nomes de Deus e a revelação do seu caráter. Tem um autor, Heber Carlos de Campos, um teólogo brasileiro, presbiteriano, que ele vai dizer no livro O Ser de Deus e os seus Atributos. A grande diferença entre os nomes dados aos homens e os dados a Deus é que estes últimos foram dados pelo próprio Deus. Deus revelou os seus próprios nomes ao seu povo, não foi o povo que lhe deu nomes, como faziam aos seus filhos. É interessante essa questão que o Heber coloca, parece bem lógico, mas é interessante porque de fato o nome de Deus são revelações, né? Deus revela os seus nomes ao seu povo como expressão de amor, como expressão de que Deus é quem cuida de cada um de nós, revelando o seu caráter para que a gente confie nele. Então eu quero colocar aqui alguns nomes. Eu sei que o estudo dos nomes de Deus é um estudo que pode ser longo, com muitas questões, detalhes e tudo mais, mas eu não quero entrar nesses detalhes, até mesmo porque não é o foco do nosso estudo aqui hoje. O nosso estudo aqui é mostrar como que Deus revela e como nós podemos conhecê-lo. E aqui estou falando sobre um aspecto dos nomes de Deus, mas tem muita coisa ainda para a gente conversar hoje. Então vou colocar aqui os nomes de Deus no Antigo Testamento e o nome de Deus no Novo. O que mais aparece em termos de nome de Deus é Elohim. Elohim deriva do termo Allah, né? E indica Deus como fonte. Aliás, Elohim é o plural de Allah. Toda palavra que termina com in é plural. Então é como se fosse deuses, e é por isso que o termo Elohim tem muito a ver também com o conceito de trindade que nós vamos ver daqui 2 aulas. Então El seria o singular e Elohim o plural. Indica Deus como ser forte, poderoso ou como objeto de temor. Há nomes compostos como El Elyon, o Deus Altíssimo, El Olam, o Deus Eterno. Há outro nome também, Adonai, parte do senso comum do certo e do errado e da necessidade da imposição da justiça. E raciocina que deve necessariamente existir um Deus que seja a fonte do certo e do errado e que vá algum dia impor a justiça a todas as pessoas. Essas questões dos nomes eu estou tirando referência do livro do Luiz Berkoff, Teologia Sistemática. Esse livro aqui. Opa, peguei errado. Não é isso aqui não, é isso aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui. Teologia Sistemática do Luiz Berkoff.
são muitos os livros, então às vezes a gente até se confunde aqui com os livros. Esse livro, Teologia Sistemática, do Luiz Berkoff, é o livro mais estudado entre os reformados, entre principalmente os presbiterianos. El Shaddai, o nome Shaddai é derivado de Shaddai, ser poderoso, indica que Deus possui todo o poder no céu e na terra, o Deus Todo-Poderoso. E Yahvé é o nome do Deus da aliança, sempre foi tido como o mais sagrado e o mais distintivo nome de Deus, o nome incomunicável. Tem nomes compostos como Yahvé Jivé, o Yahvé Jiré, né? O Senhor proverá, Yahvé Megadishken, o Senhor que vos santifica, Yahvé Nissi, o Senhor é minha bandeira, Yahvé Rohi, o Senhor é meu pastor, Yahvé Shalom, o Senhor é paz, Yahvé Distikenu, o Senhor nossa justiça, Yahvé Shamar, o Senhor está ali, Yahvé Elohim Israel, o Senhor Deus de Israel. E aí tem as referências dos textos, né? E os nomes de Deus no Novo Testamento, também uso o Berkoff. Deus é o Senhor de todos e de cada um dos seus filhos. Kyrios, Deus como poderoso, Senhor, o possuidor, o governador, que tem poder e autoridade legal. E Pater, serve para expressar a relação especial do Pai com Cristo, ou a relação ética de Deus com todos os crentes como seus filhos espirituais. Muito interessante esse estudo dos nomes de Deus, mas é um estudo bastante prolongado e a gente poderia ter várias aulas aqui com relação aos nomes de Deus. Se você quer se aprofundar, essa questão do nomes de Deus, tem aí no Berkoff, que é bastante interessante a análise que ele faz. Então você pode olhar aí e perceber essas referências. Outros textos bastante interessantes seria do Heber Carlos de Campo, naquele livro O Ser de Deus e Seus Atributos, a partir da página 84. E também com relação ao N. Gruden, ele vai trazer algumas coisas interessantes também com relação aos nomes de Deus. Mas vamos lá, eu quero trazer uma outra questão que para mim é essencial quando a gente vai entender sobre o conhecimento de Deus. É o conceito de teodiceia. Teodiceia é uma questão complicadora a respeito do ser de Deus e a questão da realidade. Porque teodiceia tem a ver com a questão de um Deus que é amoroso, um Deus que é todo-poderoso, mas, afinal de contas, onde surgiu o mal? Por que a gente sofre? Por que há maldade? Por que nós estamos imersos num mundo de morte, de violência, de corrupção, de dor, de sofrimento, de lágrimas? Como é que a gente pode saber que Deus e pode todas as coisas, sendo que há tanta maldade no mundo? Então, teodiceia é um conceito bastante importante para a gente mergulhar agora, a partir do momento que a gente já viu que Deus se revela, que nós podemos conhecê-lo, que Deus revela seu nome para mostrar o seu caráter de cuidado e de graça, mas agora a gente precisa confrontar esse conhecimento com a realidade, com a presença do mal e da maldade. Quero primeiro usar esse livro do Luiz Saião, Problema do Mal no Antigo Testamento. Ele faz uma análise com relação ao texto de Abacuque. E é interessante uma coisa que ele coloca sobre a questão da teodiceia. Ele vai colocar uma definição. A tentativa ateísta de lidar com esse tripé, Deus Todo-Poderoso, Deus Amoroso e existência do mal, de maneira a mostrar que a despeito do mal, Deus continua justo, bom e poderoso, foi historicamente denominada teodiceia. As antigas perguntas de Epicuro permanecem sem resposta. Quer ele, Deus, queira impedir o mal, mas não é capaz de fazê-lo, então ele é fraco. Pode ele fazê-lo, mas não deseja? Então ele é malévolo. Não é ele tanto poderoso quanto deseja fazê-lo? De onde, pois, procede o mal? David Hume, bem depois de Epicuro, David Hume, um filósofo dos mais notáveis no meio filosófico, ele vai
falar algo muito parecido com Epicuro, o que Epicuro coloca. Ele vai dizer assim, olha, ou Deus é bom ou Deus é poderoso. As duas coisas ele não pode ser. Porque ele, no conceito de David Hume, tá ok? Ou Deus é bom ou Deus é poderoso. As duas coisas ele não pode ser. Porque se Deus pode todas as coisas, então ele é poderoso, e Deus pode acabar com o mal e não acaba, então é que Deus não é bom. Mas por outro lado, se Deus é bom e ele quer acabar com o mal e a maldade no mundo e não consegue acabar, é porque ele não é poderoso. Parece até um raciocínio lógico, e é lógico o raciocínio, mas ele é incompleto, porque ele não diz, por exemplo, qual é a causa e a origem do mal. Quando que o mal originou e quando que essa realidade emergiu. E é isso que nós queremos falar agora, né? Mas antes, deixa eu só colocar aqui uma questão dentro dessa teodiceia. É uma análise que o Timothy Keller, no livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e Sofrimento, ele vai fazer uma análise dessa questão teológica, filosófica do sofrimento e tudo mais. Ele vai fazer uma análise das várias correntes filosóficas de pensamento com relação a isso. Nesse livro ele vai dizer assim: os sofredores são levados a esperar bom futuro na terra ou bênção eterna e união com o divino ou iluminação e paz eterna, ou o favor de Deus e a reunião com os entes queridos no paraíso. Eis um diagrama dos diferentes pontos de vista. Então ele vai colocar aqui moralista, autotranscendente, fatalista, dualista e secular. E ele vai colocar causa, resposta e desfecho. A causa dos moralistas é o pecado, a resposta é fazer o bem, o desfecho é bênção eterna. Os autotranscendentes, a causa é uma ilusão. Na realidade, sofrimento não existe, é só uma ilusão. A resposta é desapegar-se, o desfecho é uma iluminação. Os fatalistas, a causa é o destino, a resposta é perseverar e o desfecho é a glória e honra. Os dualistas, a causa é um conflito cósmico, é um conflito entre Deus e Satanás, por exemplo. A resposta é purificação e fidelidade, e o desfecho é triunfo da luz. No âmbito secular, a causa é o acaso, a resposta é usar a técnica e o desfecho é uma sociedade melhor. Muito presente no conceito evangélico de vertente mais pentecostal e neopentecostal é o dualista. De que há uma luta constante entre Deus e o diabo. Que o diabo continua atuando na história e ele continua, mas ele tem autonomia. Então, aquela visão dualista de que Deus está em confronto com o diabo. Para nós, o diabo já foi vencido na cruz. Não há uma força igual. Cristo venceu todas as promessas e cumpriu com todas as promessas na cruz. E uma questão muito atual é a questão secular, e que mostra que o acaso que rege a realidade e que tudo é efêmero. Então, por exemplo, uma música muito bacana, né, e que é do Titãs, Epitáfio, ele vai mostrar isso. Olha, eu vou colocar a letra aí para você. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Eu devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristezas que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Essa letra mostra bem essa questão secular de como lidar com o sofrimento. A gente vai vivendo e o acaso vai me proteger. Por isso,
que Santo Agostinho, aqui no livro de Alice de Margraff, que vai citar a reflexão de Santo Agostinho, ele vai dizer assim: para Agostinho, a criação e a redenção eram obras de único e mesmo Deus. Portanto, era impossível atribuir-se à criação e à existência do mal. Por isso, apenas transferia a culpa para Deus. De acordo com Agostinho, Deus criou um mundo bom, e o que equivale a dizer que esse mundo não se encontrava contaminado pelo mal. Portanto, de onde vem o mal? Quanto a esse aspecto, a compreensão fundamental de Agostinho se estabelece no sentido de que o mal é uma consequência direta do mau uso da liberdade humana. E essa colocação de Santo Agostinho, ele vai reverberar nos escritos de Calvino, de Lutero e tudo mais, e todos os reformados para frente. Porque ele vai colocar o seguinte, que o mal não é uma criação. O mal de fato foi uma liberdade que Deus deu ao homem no mundo bom, e o homem que tem essa liberdade fez mau uso dessa liberdade dada, e aí ele escolheu a ausência de Deus, escolheu se afastar de Deus, e esse afastamento de Deus então é a entrada do mal e da maldade no mundo. Por isso que a redenção e a criação eram obras únicas do mesmo Deus, e não havia mal e nem maldade no mundo criado por Deus. Esse mal e essa maldade, eles entram a partir do afastamento do homem de forma voluntária, dentro do seu livre-arbítrio antes da queda. Ele resolve se afastar de Deus, e esse afastamento de Deus, então, é o mal e a maldade. É por isso que Jó, no capítulo 1, o texto de Jó é toda uma teodiceia, né? Essa relação do conflito com o sofrimento. Jó 1:20 vai dizer assim, depois que ele fica sabendo que perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, Jó, ele vai dizer assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E lá no final, depois dele sofrer, se angustiar, às vezes até brigar com Deus, lá no final, no capítulo 42, vai dizer: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A realidade é que nós conhecemos a Deus, e à medida que nós conhecemos mais a Deus, nós conseguimos interpretar a realidade da vida a partir desse Deus. É por isso que Deus assume a dor e sofrimento humano em toda a criação, a fim de trazer para dentro da história a redenção, por meio do seu sacrifício. Deus entra na história para redimi-la e leva tudo para a consumação, que voltará aos princípios originais da criação. E aí está um gráfico que eu sempre uso, né, que é essa questão do panorama bíblico, né, que Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, os 4 capítulos sem pecado, os 2 primeiros e 2 últimos, é onde havia o supremo bem. Só que em Gênesis 3 entra a queda. E entre Gênesis 3 e Apocalipse 20 está o processo da redenção. E nesse processo da redenção, Deus entra na história para sofrer com o ser humano, para tomar as dores do ser humano, para pegar as dores, o sofrimento humano e levar para a cruz. Não é um Deus ausente de sofrimento, é um Deus que entra em dor e sofrimento, sofre todas as coisas, para que a partir do seu sacrifício nós sejamos levados à consumação. E quando chegar na consumação, lá em Apocalipse 21, quando vai dar origem à consumação e voltarmos aos princípios da criação de Deus, onde o mal, a maldade vão ser vencidas, então lá no capítulo 21, verso 3, vai dizer que Deus habitará conosco. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles.
e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não exigirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então Deus será o Senhor de todas as coisas. Por isso que nessa última parte eu quero falar sobre providência e esperança. Que enquanto a gente espera a consumação, Deus continua providenciando e dando-nos esperança com relação a tudo que Deus faz, quem Deus é e tudo aquilo que Ele promoverá na história. Eu quero lembrar aqui do reverendo João Alves dos Santos, um grande mestre que faleceu há alguns anos atrás, mas foi um mestre para mim. Eu sou muito grato por tudo aquilo que ele me ensinou. E quando ele me ensinou, ele foi meu professor de teologia sistemática, e quando chegou nessa parte da providência, eu lembro muito do que ele falava. Ele dizia assim: a doutrina da providência é uma das doutrinas mais gloriosas, pois é ela que enche o nosso coração de esperança num mundo caótico e imerso em maldade. Reverendo João Alves dos Santos, muito grato pela vida dele. E essa questão da providência, de fato, ela que traz esperança. É por isso que pode-se definir a providência como o permanente exercício da energia divina pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Esta definição indica que há 3 elementos na providência, a saber, a preservação, a cooperação e o governo. Agora sim, estou usando a teologia sistemática do Sturz, que eu mostrei aquela hora, e que realmente mostra essa questão que Deus cuida de todas as coisas. Por isso, meu irmão, minha irmã, é importante nós sabermos essa questão de que Deus é quem cuida de nós. Deus age em nós. E apesar do mal e da maldade presentes no mundo, Deus continua agindo na história. Que assim possamos cada vez mais conhecer a Deus e saber que Deus é possível ser conhecido, embora não plenamente. É possível conhecer a Deus porque Ele mesmo revela os seus nomes. E ao revelar seus nomes, o seu caráter, Ele mostra que essa teodiceia, esse mundo marcado pelo mal e pela maldade, foi uma escolha humana. Mas a escolha divina foi entrar na história, assumir a dor e o sofrimento humano e levar para a cruz. E à medida que a gente crê na cruz, então nós somos levados à esperança pela providência divina de que todo o mal, a maldade será aniquilado quando chegarmos lá na consumação. E quando chegarmos na consumação, o próprio Deus enxugará de nós toda lágrima, tirará de nós toda dor e sofrimento, e não haverá mais morte. E nesse dia glorioso nós nos encontraremos com o nosso Deus. Então nós saberemos que e olhando para trás, toda maldade e dor que nós sofremos nesse mundo, ela foi satisfeita em Cristo Jesus. Cristo morreu na cruz por amor a cada um de nós, e nós nos encontraremos com Ele naquele sagrado dia. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.